pessoal, tudo bem? Hoje mais um Resute Responde. A Márcia Diniz, ela quer saber por que houve a substituição dos escravizados índios pelos escravizados negros. Basicamente produção. Os negros que vinham escravizados para o Brasil, eles já tinham um costume. A maioria deles não eram nômades, eles já eram estabelecidos em determinados locais. Então eles sabiam plantar, sabiam colher, sabiam mexer com ferro, sabiam mexer com várias coisas que os índios daqui não sabiam. Outra coisa, então eles tinham uma produção mais eficiente nesse caso do que os índios daqui, que não viviam completamente da terra, pescavam, sabe, o sistema da colheita do índio era uma coisa muito basicão de subsistência, né? Não era uma coisa de produção em grande escala como o açúcar aqui no Brasil estava demandando. Outra questão é também a questão da fuga. Você traz gente de fora, de um outro país, de uma outra língua que não conhece, não sabe nem falar, não vai saber falar a tua língua direito, não conhece o local. O índio conhecia. Então a fuga dos índios era muito maior do que o índice de fuga de escravo. Claro que depois isso daí vai aumentar, mas na época, no comecinho do Brasil colonial, era muito mais difícil o escravo sair correndo para qualquer lugar, né? Tanto que a gente fala do quilombo dos Palmares até hoje, por conta que foi o único polo assim grande mesmo que eles foram para lá, porque não era muito comum você ter fugas em massas de escravo no período colonial. Tá legal? O Ednelson Nunes, ele quer saber se tudo o que tinha da época do Império pegou fogo no Museu Nacional. Não pegou. Tinha pouca coisa do Brasil Império lá. Tinha sim, tinha registros, por exemplo, da Biblioteca do Imperador, do Museu do Imperador, do Dom Pedro II. Isso existe os registros, existe a parte desse museu lá. Né? Então, efetivamente, esse museu de História Natural, Etnografia, Arqueologia, isso boa parte foi embora, perdeu. Mas assim, trono, coroa, está tudo em Petrópolis ou no Museu Histórico Nacional, que fica bem perto do Galeão. Então, isso não pegou fogo. Tá? O que pegou fogo foi outra coisa que... Desculpa, que não tem nada a ver efetivamente com a grande parte do Brasil Império, né? Mas o prédio tinha, né? E o prédio pegou fogo. E o Sérgio Roberto, ele quer saber se todos os imigrantes foram vítimas do voto de Cabresto. O que é o voto de Cabresto? O voto de Cabresto é o coronelismo, República Velha, os grandes coronéis, os grandes latifundiários pegavam os seus lavradores, o pessoal do campo, para votar em quem eles queriam, né? Porque então eles tinham os currais eleitorais que geravam o voto para quem eles queriam. Então eles obrigavam esse pessoal do campo que trabalhava para esses lavradores, esses camponeses, para votar em quem eles queriam. Né? Então isso é o voto do Cabresto. O cara já vai lá votar a mando do coronel. Né? Então aí vem a questão. Mas é verdade que os imigrantes... Os imigrantes não eram todos que votavam. Os que votavam realmente acabavam entrando nessa questão do voto do Cabresto. Mas daí acontece por pouco tempo. Até esses imigrantes começarem a sair das fazendas e irem para a cidade. Em São Paulo, posso falar de novo? Em São Paulo, que eu conheço a história de São Paulo, você vai ter a criação do Partido Democrático, que vai ter grande parte de imigração italiana. Né? O Partido Democrático, ele é um rompimento, né? É uma divergência do PRP, Partido Republicano Paulista, que era mais dos grandes latifundiários, dos grandes proprietários e tal. O Partido Democrático, ele rompe e aí entra o pessoal dos italianos, dos espanhóis, entram imigrantes que começaram a ascender socialmente e querem começar a interferir também na política, tá? Então não é para todos sempre, amém, que eles ficam lá votando sempre, não. Eles vão ter um crescimento político conforme eles vão aprendendo e tendo educação. Tá legal? Um abraço, até mais. Não esqueçam, por favor, de colocar na pergunta de vocês a hashtag Resute Responde, porque senão não tem como localizar, tá legal? Um abraço, até mais.